Olá, começa agora o nosso programa Psique em Debate. Hoje o nosso tema é o Código de Ética Profissional dos Psicólogos. Toda profissão define-se de um corpo de práticas que buscam atender demandas sociais, norteado por elevados padrões técnicos e pela existência de normas éticas que garantam a adequada relação de cada profissional com seus pares e com a sociedade como um todo. A missão primordial de um código de ética profissional não é de normatizar a natureza técnica do trabalho, e sim de assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela categoria. Mas o que é e para que serve o código de ética? Códigos de ética expressam sempre uma concepção de um homem e de sociedade que determina a direção das relações entre os indivíduos. Traduzem em princípios e normas que devem se pautar pelo respeito ao sujeito humano e seus direitos fundamentais, por constituir a expressão de valores universais, tais como os constantes na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que refletem a realidade do país, e de valores que estruturam uma profissão. Um código de ética não pode ser visto como um conjunto fixo de normas imutáveis no tempo. As sociedades mudam, as profissões transformam-se, e isso exige também uma relação contínua sobre o próprio código de ética que nos orienta. A formulação deste código de ética, o terceiro da profissão de psicólogo no Brasil, responde ao contexto organizativo dos psicólogos, ao momento do país e ao estágio de desenvolvimento da psicologia enquanto campo científico e profissional, institucional, legal do país. Marcadamente a partir da promulgação da Constituição chamada Cidadã, em 1988. Então vamos agora ao nosso bate-papo da semana. Oi, Lu, tudo bem? Vamos relembrar os princípios fundamentais do Código de Ética do Psicólogo? Vamos sim. Agora, para começar do começo, explique aí para a gente o que é um princípio, significa esse princípio ser fundamental. Então, o princípio significa o início de tudo. E fundamental é que não pode ser retirado, é essencial. Ou seja, o que é um princípio fundamental? É aquilo que iniciou e que não pode ser retirado. Massa, arrasou. Eu vou ler aqui o inciso e você dá uma explicadinha para a gente, certo? Beleza. Vou ler o primeiro, tá? Inciso. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiando nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E você poderia dizer para a gente desse inciso aí? Então, o trabalho do psicólogo, ele tem que ser voltado para todos, né? Ele deve tratar todos igualmente. Lembrando que se tratar todos igualmente não significa que você vai tratar da mesma forma, porque apesar das pessoas terem o mesmo direito, por isso direito de igualdade, no entanto, são pessoas diferentes. Então, você tem que respeitar a cultura, a sociedade em que ela está inserida, o meio que ela vive, respeitar o ser como um todo. Agora eu vou ler para você, e lembrando que, assim, isso tudo a gente deve seguir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o psicólogo deve trabalhar baseado nisso. Agora eu vou ler para você o segundo princípio. O psicólogo trabalha usando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O que você pode me dizer sobre isso? Então, Ju, né? O psicólogo, ele não pode fechar os olhos, né? Simplesmente fechar os olhos, né? E se abster diante de alguma crueldade ou discriminação, né? Nossa profissão, ela é voltada para o indivíduo e para a coletividade, né? E a gente deve promover a saúde e a qualidade de vida de todos, tanto do indivíduo quanto da coletividade, né? E para promover esse bem-estar
né, e essa qualidade de vida, né, nós devemos agir ativamente contra qualquer tipo de violência, seja em quatro paredes, né, da instituição, se você for um clínico, ou em qualquer das instituições que o psicólogo vai trabalhar, né, qualquer que seja a sua abordagem, mas a sua prática, ela deve ir contra a qualquer tipo de violência e preconceito, né? Por exemplo, se um paciente chega na sua clínica, né, falando sobre o racismo, que ele vivencia o racismo. Você, além de auxiliá-lo, né, você deve fazer com que ele procure os seus direitos, né, não que ele entenda que ele pode e deve passar por aquilo, mas que ele procure os seus direitos, que isso vai abranger todo o papel do psicólogo. Vou ler para vocês o terceiro, certo? O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Fala aí pra gente. Então, o psicólogo ele é responsável por adequar os indivíduos aos padrões sociais, respeitando a diversidade de cada um na sociedade. Ou seja, o psicólogo ele tem que ter conhecimento político, ele tem que ter conhecimento social, ele tem que ter conhecimento cultural, para que nisso ele não possa julgar o indivíduo pela forma que ele age, porque para ele, dependendo da cultura, para ele aquilo é normal, mas para o outro pode ser uma ofensa. Os padrões políticos que se seguem, o meio que ele está inserido, às vezes ele está convivendo com as situações que para ele é comum. E quando para a gente acha aquilo tudo difícil de aceitar, mas para ele é normal, entendeu? Essas coisas assim. Então, o psicólogo tem que ter conhecimento do contexto social como um todo, seja político, social, cultural, como um todo. Ele deve estar abordando as sociedades em seus contextos no geral. Agora eu vou ler para você o quarto princípio do Código de Ética. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. O que é que você diz sobre isso? Massa. Então, aqui ele quer dizer que o psicólogo deve estar em constante desenvolvimento prático, né? E teórico também, porque esses dois têm que andar juntos, tanto a prática quanto a teoria, né? Buscando conhecer, né, e aprimorar ainda mais, e ajudar também a psicologia como ciência, como um todo, né? Abranger não só a sua prática teórica, mas também a psicologia em si, né? Na prática da psicologia, né, nós temos que ir muito além desse código, claro, como dois documentos que eu queria explanar aqui, o CID, né, que é o Código Internacional de Doenças. A gente hoje está no CID-11, mas em evidência ainda usamos o CID-10, e o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística, né, e o psicólogo ele tem que estar embasando toda a sua prática nesses dois documentos também, certo? E é um exemplo, esses dois documentos são exemplos que demonstram o quanto o profissional ele deve estar se atualizando, porque ele está sempre em grande desenvolvimento, né? Sua prática ela deve andar em conjunto com aquilo com os fatores históricos do momento, né? DSM, que era o 4 há pouco tempo, a gente agora já está no DSM-5. Então, o profissional, ele tem, sim, que buscar esse aperfeiçoamento para a sua prática, né? Embasado sempre na evolução da teoria, né? Pronto, é isso aí, Ju. Vou ler para você o... Sim. Vou ler para o 5. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Conte aí para a gente, que a gente pode tirar disso aí. Então, veja só,
Ele disse que você aqui, o psicólogo, deve promover a universalização, ou seja, o conhecimento, o psicólogo deve promover, né, ou tentar promover, divulgar o conhecimento, o atendimento psicológico para todos. Então, essa universalização significa o quê? Todos devem ter direito ao acesso psicológico, seja ele do conhecimento teórico da psicologia, seja ele do atendimento psicológico e até mesmo do próprio código de ética que regulamenta as ações do psicólogo. Então, no geral, todos devem ter esse atendimento. Contudo, não é assim que funciona, mas na lei, nos princípios fundamentais, deve assim, que o psicólogo, ele deve sim, pelo menos tentar divulgar para que todos tenham esse acesso. Por isso que é universal. Agora eu vou ler para você o sexto fundamento, o psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, respeitando situações em que a psicologia esteja sendo adutiva. Aviltada. Aviltada, adutiva, estou cega. Aviltada, que seria desqualificada, desonrada, né? Então, para a gente encaixar nesse contexto, não deixar que a psicologia ela seja desonrada ou desqualificada, a gente poderia falar disso, né? Então, o que podemos falar? Vamos lá. Nós devemos fazer a nossa prática profissional, né, em condições adequadas, né? Não podemos simplesmente dizer, vamos fazer aquele jeitinho brasileiro, que a gente está acostumado a ouvir em todos os aspectos aqui no Brasil, né? Vamos fazer aquele jeitinho brasileiro, de maneira nenhuma. Sem exceção, devemos praticar de forma qualificada. Veja, vou dar um exemplo. Você vai atender um paciente, né, numa sala em que pessoas transitam por ali, né, tipo, ouvindo o que o seu paciente está falando com você, tirando a atenção tanto sua quanto do paciente. Imagine você numa sala suja ou sem cadeiras para sentar, né, totalmente desconfortável, desqualificada, certo? E aí eu lembrei agora do inciso primeiro, que você falou que ele deve trabalhar na promoção da dignidade, porque isso faz parte da dignidade humana, da integridade, né, a integridade, tanto a sua integridade quanto a do paciente que está ali procurando ajuda. O paciente já chega com sua demanda de sofrimento e chega no local em que ele não se sente acolhido, tampouco, né, se sente à vontade para tratar dos seus problemas. Então, é mais ou menos isso que esse inciso vai mostrar para a gente, certo? Beleza. Vamos agora para o 7, tá? O 7º aqui, para a gente finalizar. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios desse código. Fala aí. Então, independentemente do local que o psicólogo ele trabalhe, que ele vai enfrentar de poder que ele exerça, ou seja, exercido o porte dele, vamos dizer assim, numa situação política, em que ele tem como chefe, recebe informações dos políticos para com que ele trabalha. E aí ele não pode, de maneira alguma, deixar que essa interferência do poder político interfira na sua atuação profissional, porque ele deve seguir o que está escrito no Código de Ética. Lógico, ele deve ser crítico, mas ele deve ser em consonância. O que é consonância? É concordar, estar de acordo com o que o Código de Ética prevê para que ele exerça a sua profissão. Ou seja, independente da formação que o psicólogo esteja, independente do local que ele esteja inserido, ele precisa exercer sua profissão dignamente, seguindo o que está escrito no Código de Ética. Então, a gente finalizou o nosso estudo aqui com uma revisão básica aí do Código de Ética e depois a gente continua estudando, beleza? Tchau, tchau, Ju, adorei. Tchau. Este Código de Ética pautou-se pelo princípio geral de aproximar-se mais de um instrumento de reflexão do que de um conjunto de normas a serem seguidas pelo psicólogo. Para tanto, sua construção buscou-se
valorizar os princípios fundamentais como grandes eixos que devem orientar a relação do psicólogo com a sociedade, abrir espaço para a discussão pelo psicólogo dos limites e intervenções relativos aos direitos individuais e coletivos, contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão e a crescente inserção do psicólogo em contextos institucionais e em equipes multiprofissionais, estimular reflexões que considerem a profissão como um todo e não em suas práticas particulares. Vamos agora para a entrevista especial. Boa noite, estamos aqui com duas psicólogas renomadas que irão falar um pouco sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo. São elas, Denise e Joana. A minha primeira pergunta vai para Denise. Denise, é verdade que o psicólogo sabe tudo? Olá, boa noite. Então, respondendo a sua pergunta, não, o psicólogo ele não sabe de tudo. A ele cabe conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este código. Ele, enquanto psicólogo, também precisa se capacitar pessoal, teórica e tecnicamente para prestar um serviço de qualidade fundamentado na ciência psicológica, na ética profissional e na legislação profissional. Agora a minha pergunta vai para a Joana. Joana, realmente eu posso confiar em um psicólogo? Contar toda a minha vida para ele? Confiar nele? Será que realmente ele tem sigilo? Ele guarda essas informações? Oi, boa noite. Sim, o psicólogo ético, ele deve manter em sigilo tudo aquilo que o cliente para ele revelar. Ele tem que ter uma boa ética e com os profissionais, todos os profissionais, até mesmo aqueles que não são da sua área. Denise, eu tenho mais uma pergunta para você. É verdade que em tempo de pandemia o psicólogo deve trabalhar sem nenhuma remuneração, de forma gratuita? Sim, são deveres fundamentais do psicólogo prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública e de emergência sem visar benefício pessoal. Joana, eu tenho mais uma dúvida. Gostaria que você me esclarecesse. Se eu estiver sendo acompanhada por um psicólogo e eu me apaixonar por ele, qual deve ser a conduta dele? O que ele deve fazer? Acontecendo isso, o psicólogo deve lhe encaminhar para um outro profissional e fornecer todo o material necessário, todo o seu relatório para que continue o seu tratamento. O profissional de psicologia deve estar regulamentado dentro do Código de Ética e se conhecer algum colega que esteja burlando a ética, não esteja cumprindo, ele deve fazer uma denúncia anônima ao Conselho Regional. Quero agradecer a vocês, Denise, Joana, muito obrigada pela entrevista, sucesso para vocês e sigam sempre seu Código de Ética. Então, ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência e até o próximo Psique em Debate.